Olá a todos, esta é uma carta supostamente enviada por um denunciante de dentro da indústria de seguros, especificamente do setor de seguros de automóveis na Alemanha. Ela já havia sido apresentada em alguns canais do YouTube, mas eles fizeram pouco mais do que ler a carta em voz alta. E eu fiquei bastante interessado em fazer uma análise e pesquisar sobre a veracidade e as implicações que isso pode ter para pessoas como nós, que são apaixonadas por carros clássicos. Por isso, não vou ler a carta palavra por palavra. Eu selecionei alguns trechos específicos e vou incluir a carta inteira no primeiro comentário deste vídeo. A carta começa: eu trabalho no departamento de TI de uma grande companhia de seguros com sede na Alemanha. E muitas pessoas não veem ou entendem o que vai acontecer conosco com essa grande revolução da digitalização, especialmente os possíveis perigos. Aqui está um trecho dos projetos piloto em que estamos trabalhando, começando pelo carro digitalizado. Projetos piloto já parecem estar em andamento. Nos próximos 10 anos, não será mais possível fazer seguro de carros antigos. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que você será forçado a comprar um carro digitalizado porque não será possível fazer seguro de carros antigos que não estejam conectados à rede. E ele explica ainda mais. Esses carros estão online 24 horas por dia, 7 dias por semana e em contato com as seguradoras, autoridades de trânsito, manutenção remota, etc. Dependendo do seu estilo de direção, do horário, da velocidade que você estiver, o seu prêmio do seguro será ajustado automaticamente. Se você dirigir rápido demais, se for muito arriscado, você não só paga uma multa para o magistrado, mas o seu prêmio do seguro também aumenta automaticamente. Quem dirige à noite paga prêmio mais alto. Se você tiver mais passageiros, o prêmio é mais alto. Agora, vou parar aqui e dar um passo atrás para considerar o que está sendo dito, porque eu consigo entender até certo ponto por que uma seguradora gostaria de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, não consigo ver como as seguradoras também iriam querer, de bom grado, cortar uma grande fonte de receita. E essa é a dos proprietários de carros clássicos ou pessoas que, no momento, não possuem carros interconectados. O que consigo ver, para ser honesto, também é preocupante. É isso. As seguradoras podem começar a cobrar de nós, que não temos um carro conectado, incluindo os proprietários de carros clássicos, um prêmio mais alto. Porque elas não conseguem obter a mesma quantidade de informações que conseguem dos carros conectados. Ele continua dizendo que já estamos em discussões com várias grandes marcas automotivas para trazer ao mercado uma solução técnica única para toda a Europa. Muitas pessoas não sabem que bafômetros totalmente integrados serão obrigatórios nas próximas gerações de veículos. Isso significa que se você estiver bêbado, não poderá mais ligar o seu carro. E aqui eu fiz uma pequena pesquisa porque achei que isso soa ridículo. Tenho certeza de que não é o caso, mas na verdade há um artigo do Estados Unidos Today de 2021 que basicamente apresenta um comunicado de imprensa do Conselho Nacional de Segurança no Transporte. Isso é nos Estados Unidos. Isso diz que todo carro novo nos Estados Unidos deveria vir com um sistema de detecção de álcool que impediria os proprietários de dirigir seus carros quando estivessem bêbados. A agência divulgou um relatório citando a necessidade de as montadoras nos Estados Unidos instalarem sistemas de monitoramento passivo que poderiam estar disponíveis já em 2026. Então isso é só nos Estados Unidos, mas mesmo aqui eu encontrei um comunicado de imprensa de 2019 da RAC, que é uma associação automobilística britânica, dizendo isso. O Conselho Europeu havia tomado a decisão de que, a partir de 2022, bafômetros deveriam poder ser instalados em todos os carros novos, podendo impedir motoristas alcoolizados de ligarem seus veículos. Agora, isso aparentemente foi aprovado em 2019, já deveria estar em vigor, mas eu sei que nem todos os carros novos, ou eu mesmo não vi nenhum que venha com bafômetro.
O principal é que dizem ser possível instalar o bafômetro em todos os carros novos. Não creio que serão obrigatórios agora, mas ainda assim é preocupante que isso exista. Agora, de modo geral, é difícil para mim argumentar que isso necessariamente, por si só, seria algo ruim. Se você estiver bêbado, não deveria conseguir ligar seu carro. Eu realmente não posso dizer que tenho um problema com isso, mas nossa fonte continua dizendo, mesmo que você esteja abaixo do limite mínimo de álcool. Esses dados serão repassados para a seguradora e você será penalizado com um prêmio mais alto. Se você ultrapassar esse limite de álcool, as autoridades competentes serão informadas automaticamente e seu seguro cancelado imediatamente. Então, tenho que dizer que isso realmente lembra George Orwell. Então, tenha um bafômetro no carro. Eu não gosto muito da ideia, mas acho difícil argumentar contra ela logicamente. Mas não precisa ser interligado. O único propósito de ter um bafômetro ali é impedir que pessoas bêbadas dirijam. Tem outra seção que ele continua falando, que é realmente interessante, que é sobre segurança. Ele diz que já está agendado um projeto piloto para 2025. Isso é uma cooperação com o Ministério Federal da Defesa e Segurança Nacional realizada na Alemanha. Ele diz que se um veículo estiver registrado em nome de uma pessoa politicamente exposta e houver um caso suspeito, essa pessoa não poderá mais ligar o veículo. Ele será desativado por meio de monitoramento remoto. Antes de tudo, quero dizer que a linguagem usada é suspeita, pois ao dizer se alguém é politicamente exposto, revela um viés. Por que não dizer se é criminalmente exposto? Então, pode ser alguém que é suspeito ou conhecido por ter cometido um crime ou está prestes a cometer um crime, e assim o carro dele é desativado. Não estou dizendo que sou a favor disso, mas soaria um pouco mais equilibrado como um relatório, em vez de dizer alguém politicamente exposto, o que já meio que faz você pensar que, se for alguém com ideias políticas erradas, o carro dele será desativado. Não acho que é isso que está sendo dito aqui, mas isso não significa que ainda assim não pareça bastante distópico. E fiquei surpreso ao encontrar online, disponível abertamente, algo que realmente corrobora essa afirmação. Então, Thales, acho que é uma empresa de defesa franco-britânica ou francesa, publicou um white paper, ou seja, um artigo de pesquisa, chamado Digital TI in Automotive Concepts and Use Cases. Neste artigo, vamos revisar os conceitos de digitais, autenticação e permissões no mercado automotivo por meio de 3 exemplos concretos. A digitalização da chave para abrir e ligar o motor. A assinatura para carregamento de veículos elétricos, pela qual eu nem me interesso tanto, e depois a comunicação ponto a ponto entre carros e infraestrutura relacionada, que é bastante importante. Nosso amigo continua dizendo que um chip RFID potente seria incorporado nesses cartões de identificação digital. Isso possibilita acoplamento a cerca de 10 metros, mas localização monitorada com precisão de 1000 metros. Novamente, creio que está em alemão, mas acredito ser isso que ele diz. Se os carros estiverem a 10 metros de distância, podem se conectar e fornecer localização precisa. Mas caso contrário, mesmo de longe, saberão onde você está com precisão de até 1000 metros. Acho que pode ser ainda mais preciso. De qualquer forma, isso é de particular interesse para as companhias de seguro, porque, em caso de dano, podemos localizar mais facilmente as pessoas, ocorrências de dano, crimes ou os envolvidos. E já estamos em negociações com os responsáveis europeus pela digitalização e proteção de dados para também podermos acessar esses dados com mais detalhes, justificados sob o nome de segurança, comodidade para o cliente e digitalização. Agora, é claro, as companhias de seguro sempre vão buscar o máximo de dados possível para que possam montar a da avaliação de risco de dados
mais eficaz dos seus clientes. Mas tem que haver um certo limite até onde eles podem invadir nossas vidas para fazer isso. Há também o que ele chama de uma observação aqui, que é que nos próximos anos os proprietários de carros elétricos terão que estar preparados para pagar um imposto sobre a bateria em vez de um imposto sobre o motor. Bem, eu não tenho absolutamente nenhum problema com isso. Qual é o problema? Nós temos que pagar imposto sobre o carro agora. Não havia absolutamente nenhuma chance de que só porque você tinha um carro elétrico, você não fosse pagar nenhum imposto de uma forma ou de outra, seja pelo tamanho da bateria ou pelo quanto você está usando, vai haver imposto sobre isso. Mas, de novo, esse aqui é fundamental. Nosso denunciante continua dizendo: já no nosso seguro para pilotos automáticos, aqui, quanto maior o valor do seu seguro, mais seguro o seu piloto automático vai agir. Não pense que o piloto automático reage igual em todos os veículos em acidentes. Em todo momento, sabemos quem, quando, como e por que está no carro. Essa é estranha. Não entendo por que o piloto automático mudaria por causa do valor do seguro ou suas implicações. Mas tem algo realmente interessante nesse parágrafo, que é o fato de que o tempo todo eles vão saber como, por quê, quem está no carro. E eu me lembro de ter lido recentemente que muitos carros modernos têm câmeras instaladas. Resolvi fazer uma breve pesquisa para saber se nossos passageiros estão realmente sendo filmados. E a principal fonte de dados que encontrei foi da Tesla. Eles têm câmeras internas e acho que os Volvos também, que monitoram o que os passageiros fazem, o que é bem assustador. Mas há um motivo para isso, que é que com o piloto automático, esses dados são necessários para determinar a desatenção do motorista e fornecer alertas sonoros, para lembrar de manter os olhos na estrada com o piloto automático ativado. A Tesla afirma que nenhum desses dados é compartilhado, sendo processados apenas no próprio carro. Mas eles também dizem que os dados de vídeo da câmera interna só saem do carro em caso de uma preocupação com a segurança, em caso de um evento relacionado à segurança. Senão, os dados não ficam na memória interna, nem são enviados a ninguém, nem para nós. Mas, ainda assim, é possível obter, ou seja, é possível acessar os dados da cabine se você estiver dirigindo um Tesla, possivelmente outros carros, caso algo aconteça. De novo, é um pouco assustador. Agora, há duas coisas com as quais eu quero encerrar aqui. A primeira coisa é, eu acho que precisamos determinar se essa carta é realmente verdadeira. Ela foi originalmente enviada para um youtuber alemão que eu acho que é um sobrevivencialista e cuja atitude é bem libertária nessas questões. Acho que ela é aberta a isso. Por esse motivo, eu estava inicialmente bastante cético, mas tenho que dizer que as informações que encontrei e que mencionei brevemente aqui meio que batem com o que está sendo dito. O segundo ponto é que, sendo isso verdade ou não, a natureza interconectada dos carros modernos é preocupante. Porque isso pode ter implicações para aqueles de nós que gostam de manter seus carros. Acho que teremos problemas futuros para encontrar combustível barato e disponível facilmente. Se o seguro também ficar mais difícil, isso não é bom. E por fim, eu quero dizer que não acho, mesmo que tudo isso seja verdade, não acho que seja necessariamente um esforço conjunto dos governos para nos controlar. Acho que isso é uma consequência muito indesejável da junção de interesses comerciais e tecnologia. Seja qual for o motivo, isso é realmente preocupante. E eu ficaria interessado em ouvir o que você pensa sobre tudo isso, especialmente voltado para aqueles de nós que realmente gostam e apreciam nossos carros clássicos. Parece que não é só isso, mas que há uma pressão cada vez maior sobre nós para que paremos de aproveitar esses carros. Muitos comentam sobre a segurança,
dizendo que são inseguros por causa das estruturas de colisão e também afirmam que poluem mais que carros modernos. Então, eu não sei, não está parecendo bom. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha achado interessante e tenha gostado. E me diga o que você acha. Nos vemos no próximo vídeo.